O Barcelona dominou o jogo por 65 minutos da partida. Jogou com uma máquina mortífera, Lamine Yamal endiabrado, Dani Olmo criando aquele caos que ele sabe como criar. Parecia que ia golear o Atlético o jogo todo, parecia que ia ser uns 4, 5-0, mas depois simplesmente no segundo tempo e acabou morrendo na praia. O time do Atlético sofreu no começo, segurou, trocou no momento certo e conseguiu punir o Barcelona. O resultado foi 3-2 no agregado, passando para a semifinal. E como o time tecnicamente inferior eliminou o Barcelona, vou te mostrar o que realmente decidiu. Os primeiros 60, 65 minutos de jogo, o Barça jogou de um jeito que eu fiquei impressionado. O Barcelona teve uma postura que eu realmente achei que havia remontada. Lamine Yamal começou endiabrado nos primeiros 30 segundos, quase saiu um golaço. Ainda depois, nos 4 minutos de jogo, já conseguiu fazer um 1-0, driblando, carregando o time sozinho, chamando a responsabilidade com 18 anos. Dani Olmo também deu uma assistência, criando caos entre as linhas, deu uma assistência perigosa. A escalação do Flick, eu percebi que ele montou uma pressão alta, uma pressão tão grande, capaz de sufocar o time do Atlético. O time do Atlético estava perdido dentro de casa. Porém, meus amigos, a atuação do goleiro Musso fez 5 grandes defesas só no primeiro tempo. Sem ele, sem essa atuação, poderia ter sido uns 3-4-0 fácil, só no primeiro tempo. E eu até chuto que poderia ser antes dos 30 minutos. Fermin Lopes se lesionou, tomou-lhe um chute que pra mim deveria ser marcado pênalti, uma expulsão, um cartão, uma punição. Não foi marcado nada. Foi triste de ver a cena. Pedro e Gavi deram de tudo. Eu percebi que pagou o preço do calendário e as lesões antepassadas. Mas em resumo, os 65 minutos do Barcelona foi uma máquina mortífera da Catalunha. Agora eu vou falar do Atlético. Depois dos 65 minutos, o gás do Barcelona acabou. E o Simeone percebeu isso e acordou o time do Atlético. Botou jogadores como Baena, Nico Gonzalez no meio campo para oxigenar o Atlético. A atuação de Antoine Griezmann também foi genial. Vai para o Orlando City, infelizmente, um grande jogador para mim, um cracaço de bola. Jogou muito na Copa junto com o Mbappé de 2018. Ele recuou das zonas centrais, escapou da pressão, clareou todas as jogadas. Ele é o pilar que faz o time do Atlético sonhar. Ele é um dos pilares. Sem ele vai fazer muita falta. Eu vejo que a contratação de Lookman também faltou isso, faltou um jogador do perfil dele que o Atlético estava precisando. Foi uma contratação certeira nesse verão. Foi uma contratação que eu olhei e falei, caramba, é um jogador agressivo e entre as linhas do Barcelona de defesa dá muito trabalho. É um jogador letal, um jogador que completa, faz o que faltava nesse time do Atlético, que é essa letalidade que ele tem, essa agressividade no ataque. Marcos Llorente também jogou muito, cara, cracaço de bola, deu assistência do primeiro gol. Falando de volta sobre as substituições cruciais que foi Baena e Nico Gonzalez, e oxigenaram o meio campo, e o meio campo do Barcelona estava cansado. Para mim, Hansi Flick já deveria ter colocado o Frenkie de Jong, tirado Pedro e Gavi, e ainda trouxe Sorloth depois para trazer essa força física na linha alta. E o Atlético defendeu bem a área com 5-3-2, como eu imaginava que o Simeone ia vir. Até eu fui mais extremo, achei que seria um 5-4-1. Fez o que fazem, né? Atacar o espaço, explorar essa linha alta e defender muito bem, com uma solidez, como sempre Simeone prega no seu estilo de jogo. E seguraram a posse de bola para esfriar o jogo. Às vezes ele se livrava, às vezes ele segurava bastante o Atlético. Eles não tentavam explorar, mas quando exploravam, segurava um pouco mais o jogo, eu percebi, e dominaram muitas ações depois dos 65 minutos, como eu falei. Claro que o Atlético não joga bonito, mas joga de uma forma extremamente eficiente. Para mim, o técnico Hansi Flick demorou demais para mexer no time, precisava oxigenar, e quando finalmente conseguiu substituir, o jogo já tinha saído do controle, na minha opinião. Faltou banco com fôlego para manter aquela intensidade insana que o estilo de jogo dele exige. Porém, os jogadores do Barcelona têm essa dificuldade. Marc Bernal lesionado, De Jong voltando de lesão, Pedro e Gavi tiveram lesões pesadas. Sim, é muito, mesmo ter um meio campo cheio, o Barcelona, eles têm essa dificuldade, essa carência. E na reta final, o Atlético de Madrid setou tudo, até que o time não era mais técnico, era mais esperto, um jogo mais físico. E quando o jogo apertou, foi esse tipo de guerra. O Atlético foi muito bem preparado. Parabéns ao Diego Simeone. Para mim, a frase que resume tudo é 65 minutos de máquina mortífera e o restante do jogo, o Barcelona morreu no gás e o Atlético conseguiu usar isso ao seu favor. Isso mostra uma diferença brutal, uma diferença técnica e estratégia de cada treinador e opções. Porém, eu acredito que o Barcelona deve continuar acreditando, e o Barcelona foi extremamente competitivo. Para mim, a temporada não acabou do clube ainda. Eu acredito que foi um sucesso com tanto pouco orçamento, tanto pouco investimento assim financeiro
que eles não têm tanta capacidade por causa do fair play financeiro e são extremamente competitivos. Eu acho que se ganhar a La Liga é um completo sucesso ao Barcelona. O Atlético foi mais resiliente e mereceu passar. O Barcelona pagou muito caro pela falta de fôlego e pela demora para mexer o time. Não tinha tantas opções, mas não correu tantos riscos assim quanto deveria. O melhor time venceu. O melhor nesse jogo venceu. Agora o Atlético na semis com mérito total. Bom, o que você achou sobre esse grande jogo na semifinal? Eu não vi do PSG e do Liverpool, tá? Eu não consegui assistir, eu só vi do Barcelona. E o que você achou, viu? Comenta aqui embaixo. E na sua opinião, qual foi o momento que decidiu a eliminatória pra você?